Do Jornal Público, este é o Soundbite, Ruben Martins. E hoje, não de olhos postos nos Estados Unidos, de olhos postos na política nacional. E sim, viva Ana Sá Lopes. Olá, Ruben. Estás bem? Podes dizer que sim, podes dizer que sim. Já sei que tu estás engripada. Eu estou com uma constipação que... Estou com uma voz péssima. Este podcast deve ser péssimo de ouvir, imagino eu. Isso que foi estar até às 6 da manhã a ver enfim, as eleições americanas não faz bem à saúde de ninguém. E vamos seguir para a política nacional. Ana Simões, Partido Socialista. A pessoa que está em causa neste artigo não se chama Ricardo Leão. A pessoa que está em causa neste artigo chama-se Pedro Nuno Santos. E o Partido Socialista tem claramente de perceber que aquilo que António Costa está a fazer é, passado meio ano de ter saído da liderança do PS, é já estar a marcar e a atacar a liderança do Partido Socialista. Bem, o caso é o seguinte, tivemos Ricardo Leão a querer expulsar dos bairros municipais aqueles que fossem apanhados nos distúrbios. Depois tivemos um secretário-geral do Partido Socialista a tentar desvalorizar o caso, dizer que toda a gente tinha momentos não tão bons. E depois tivemos nesta quarta-feira, num artigo de opinião no Público, António Costa, José Leitão e Pedro Silva Pereira a criticarem precisamente esta visão do autarca do Partido Socialista, a Ricardo Leão, o autarca de Loures, dizendo que quando um dirigente socialista ofende gravemente os valores, a identidade e a cultura do PS, não há calculismo taticista que o possa desvalorizar. Já Pedro Nuno Santos depois reagiu a dizer que taticista ele não é nada. E a Ana Simões acusa António Costa de certa maneira, estar a interferir na liderança do PS. Ana Sá Lopes, que grande atrapalhada é esta? É uma grande atrapalhada. Eu confesso que nunca tinha assistido a um secretário-geral a atacar desta maneira absolutamente violenta o seu sucessor. Nós sabemos que Mário Soares não gostava de Vítor Constâncio, toda a gente sabe, Jorge Sampaio não gostava de António Guterres, portanto há muitos casos de sucedidos que não gostam dos seus sucessores na história do PS, mas um artigo vindo do Presidente do Conselho Europeu, assinado pelo Presidente do Conselho Europeu, ainda por cima a atacar o calculismo taticista, antes de chorar a rir, é que daquelas 3 pessoas que assinam este artigo, que está bem feito, obviamente, e de facto já aqui falámos de que a resposta de Pedro Nuno Santos foi fraca, não foi suficientemente dura para o que a ocasião precisava, mas calculismo taticista. António Costa a falar de calculismo taticista. É que daquelas 3 pessoas, a única pessoa que eu conheço também há 30 anos e que nunca via fazer calculismo taticista foi José Leitão. Foi alto comissário para as migrações, foi líder da JS. O José Leitão, que é talvez a pessoa menos conhecida dos 3 que assinam, não me lembro dele fazer grandes calculismos estaticistas. Posso estar enganada, porque na política toda a gente faz um bocadinho. Agora, Pedro Silva Pereira e António Costa, não me venham falar de calculismo estaticistas, isto é de chorar a rir. Quer dizer, é evidente. O que me faz confusão nisto é, obviamente, que o texto, aliás, nessa conferência de imprensa, Pedro Nuno Santos disse que se revia no texto. O texto é um texto em que todos os socialistas se reveem. É evidente que o Pedro Nuno Santos abriu um flanco de fragilidade e António Costa vem logo comê-lo, porque ele de facto, e este texto é a prova, António Costa odeia Pedro Nuno Santos e fará tudo para que ele deixe de ser secretário-geral do PS. Tudo. Porque não é... Mesmo a partir de Bruxelas, Ana? Ou seja, as forças de António Costa continuam centradas aqui também? Eu acho que sim. Este texto é a prova disso. Acho que António Costa... Com que objetivo? Acho que o ódio é um grande motor da vida. Nunca esquecer. Quando se odeia alguém, deseja-se o mal a essa pessoa. E de facto, se o António Costa odeia Pedro Nuno Santos, não vale a pena estar aqui com paninhos quentes, porque é exatamente isto que se passa. Pedro Nuno Santos esteve muito mal, abriu o flanco, e António Costa veio a correr comer. Portanto, aproveitar, porque, sinceramente, nunca tinha assistido, por muito, e aliás eu assisti à admissão do Vítor Constâncio, acho que já contei aqui no podcast, foi dos primeiros trabalhos que eu tive enquanto jovem jornalista, foi ir cobrir essa demissão do Vítor Constâncio, e o Vítor Constâncio, uma das razões porque o Vítor Constâncio se demite foi porque Mário Soares continuava
não o apoiava e estava sempre a dizer mal dele a partir do Palácio de Belém. Agora, nunca assinou um texto contra o secretário-geral do PS. Quer dizer, é que Costa vai muito mais longe do que Mário Soares algum dia fez contra Vítor Constâncio. Isso, sem dúvida nenhuma. É evidente que Pedro Nuno Santos esteve mal. Foram alguns socialistas que vieram criticar. Ele devia ter sido muito mais duro com o Ricardo Leão do que foi. Ele mostrou alguma fragilidade, alguma fraqueza em lidar com um problema destes. E depois, Ricardo Leão vai demitir-se hoje de presidente da Federação da Área Urbana de Lisboa. Parece que vai a reboque do Costa, embora Pedro não tenha dito que a admissão tinha sido entregue ontem. Agora, a percepção pública é muito importante. E Costa veio dizer Se bem que que, repara, Ana, para a percepção pública, esta demissão também pouco representa, não é? As pessoas não fazem ideia do que é a FAUL, não é? Portanto, imagino eu, o eleitor comum. Mas pronto, ok. Eu acho que podem não fazer muito ideia, mas pelo menos, É só simbólico, é isto. de facto, não A é só demissão simbólico, a por acontecer acaso. séria seria a admissão da Câmara. Eu acho que isso seria politicamente impossível de acontecer, mesmo. Quer dizer, há as possibilidades. Os comunistas têm uma frase muito interessante para dizer as condições objetivas. Portanto, em termos de condições objetivas, era impossível que Ricardo Leão deixasse a Câmara de Loures e que Pedro Nuno lhe retirasse a confiança política no ano de autárquicas. Agora, a admissão da Federação da Área Urbana de Lisboa, que é uma federação muito importante, pode não ser muito bem conhecida das pessoas em geral, mas é quem vai escolher a lista de deputados para as próximas eleições. É quem vai. E ter isto nas mãos de Ricardo Leão era ter um poder enorme. Em termos partidários, a Federação tem um poder gigante. É quem vai coordenar as autárquicas. Aliás, Ricardo Leão já tinha metido o pé na poça, não de uma maneira, politicamente, não desta maneira grave e populista, demagógica com que falou com que aprovou a proposta do Chega, mas já tinha basicamente dito que a Câmara de Lisboa era para perder se não viesse o Duarte Cordeiro. Uma vez que o Duarte Cordeiro não estava disponível, era o único que era capaz de abanar a Câmara de Lisboa. Eu acho que esta demissão só faz bem ao PS, porque Ricardo Leão claramente não estava à altura de ser presidente da Federação da Área Urbana de Lisboa. Agora, quanto a António Costa, quer dizer, o PS revê-se naquele texto, objetivamente, mas é incrível, o texto centra-se mais na imigração do que se centra no Ricardo Leão. Quando a questão do Ricardo Leão não foi diretamente ligado a um problema de imigração. É um problema de securitário, é um problema contra os bandidos, mas não está diretamente ligado. Ana, não precisava, era só porque parecia muito mal o texto ter só um parágrafo, que é aquele último parágrafo que foi um bocadinho o parágrafo que eu li aqui no início. O parágrafo do taticismo, por acaso, mas é engraçado que eu nunca vi ninguém mais taticista na vida que António Costa e Pedro Silva Pereira. Enfim, Pedro Silva Pereira foi o braço direito de José Sócrates. Nós sabemos que a sua dificuldade em perceber coisas é grande, tendo em conta que nunca percebeu que José Sócrates vivia de empréstimos, apesar de fazer uma vida muito próxima de José Sócrates, apesar do filho dele também ter vivido num apartamento de Paris com José Sócrates, mas é uma pessoa muito distraída. Pronto, temos ali um caso de distração de Pedro Silva Pereira grave, portanto um dos signatários é um distraído, mas que sempre foi, e basta ter sido homem braço direito de José Sócrates, sempre foi com muitas qualidades de calculismo taticista. E António Costa é capaz de ser o melhor. Aliás, quando António Costa veio ao futebol com o Orbán, não fez um texto a dizer que os socialistas não se podiam ir confraternizar com dirigentes da direita populista radical. Eu não me lembro de alguém do PS ter feito um texto desses sobre aquela confraternização com o Orbán. Portanto, deixa-me pôr aqui algumas dúvidas sobre a real intenção, tirando do José Leitão. É a única pessoa que eu excluo do calculismo taticista que este texto também revela é José Leitão.
Agora, António Costa e Pedro Silva Pereira são dois grandes calculistas esteticistas na política portuguesa. Um parágrafo mortal neste artigo de opinião destes três socialistas, o mais conhecido deles todos, obviamente o anterior secretário-geral, António Costa, quando amanhã faz um ano, precisamente outro parágrafo mortal assassinado pela antiga Procuradora-Geral da República. Um beijinho, até amanhã. Um beijinho, até amanhã, Ruben. O Soundbites é um programa de Ana Sá Lopes, Helena Pereira e Ruben Martins. A música original é de Ana Marques Maia. Siga o podcast na sua aplicação preferida para não perder os novos episódios. O público fica no ouvido.